Criminologia contemporânea. Conceito. A criminologia contemporânea consiste no estudo moderno do crime e das respostas sociais ao comportamento criminoso, incorporando teorias e práticas que refletem as transformações sociais, culturais e tecnológicas atuais. Trata-se de uma abordagem multidisciplinar que utiliza o conhecimento produzido, por exemplo, pela sociologia, psicologia, direito e economia para entender esses novos conceitos atuais. Envolve ainda o estudo de novos crimes, como cybercrime, crimes ambientais, tráfico humano e terrorismo. Abrange ainda o estudo sobre gênero, raça e identidade sexual e como esses fatores afetam o comportamento criminoso e o tratamento dado pela justiça penal, como, por exemplo, a criminologia feminista, a criminologia racial e a criminologia queer. Criminologia cultural. A criminologia cultural estuda a relação entre o crime e a cultura. Ela foca em como as normas, símbolos e valores culturais influenciam o crime e a própria reação social ao delito. A criminologia cultural foi desenvolvida nos anos 90 por Jeff Farrell e Clinton Sanders, com a publicação do livro Cultural Criminology. Ela parte da ideia de que a cultura é fluida e passa por transformações constantes. Outra ideia básica da criminologia cultural é que o crime é muito mais do que uma infração legal, é um fenômeno cultural. A mídia e as artes moldam como o comportamento criminoso e os próprios criminosos são percebidos pela sociedade. A criminologia cultural também explora a relação entre a cultura de consumo e o crime, a espetacularização da violência e o apelo ao consumo ilícito. A criminologia cultural aborda ainda a criminalização de culturas diferentes, como grafiteiros, punks, etc. Por fim, usa métodos etnográficos para analisar grupos marginalizados e suas respostas sociais. Criminologia feminista. A criminologia feminista surgiu dentro do contexto da criminologia crítica e seu objetivo principal é desafiar abordagens tradicionais da criminologia que muitas vezes não considera a perspectiva feminina. Propõe uma visão inclusiva que leve em consideração as experiências e realidades das mulheres no sistema penal. Os principais pilares de sustentação da criminologia feminista consistem na desigualdade de gênero que vigora no sistema de justiça criminal, a marginalização das mulheres dentro das políticas públicas criminais e o fato de que o crime e a punição são moldados por questões de gênero. Impactos na justiça criminal. A criminologia feminista influenciou na edição de reformas do sistema de justiça para considerar melhor as experiências das mulheres. Teve como consequência ainda a formulação de propostas de políticas públicas que abordem a proteção das mulheres e a revisão de leis punitivas que afetam de maneira desproporcional as mulheres. Criminologia queer. A criminologia queer também é uma variação da criminologia crítica e visa desafiar as normativas tradicionais com foco nas identidades de gênero e orientações sexuais diversas no contexto jurídico e criminológico. A criminologia queer tem como objetivo desconstruir a heteronormatividade no sistema de justiça criminal e expor como identidades e comportamentos queer são criminalizados ou marginalizados. Os principais temas da criminologia queer envolvem a criminalização do comportamentos queer, a discriminação legal contra identidades de gênero não normativas e a reflexão de como o sistema de justiça criminal trata questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+. Criminologia racial. A criminologia racial estuda como o racismo estrutural e as desigualdades raciais afetam o sistema de justiça criminal. Tem foco na análise da seletividade penal e na discriminação racial realizada contra diferentes grupos. As principais ideias da criminologia racial consistem no próprio racismo estrutural, que seria uma desigualdade embutida nas instituições sociais e jurídicas, a seletividade penal,
ou seja, certos grupos raciais, como negros e indígenas, seriam mais visados e punidos desproporcionalmente pelo sistema da justiça criminal. E, por fim, enfatiza a necessidade de que políticas públicas sejam implementadas para reduzir a desigualdade racial no sistema penal. Temos o conceito de criminologia clínica, que é o ramo da criminologia que se foca na aplicação prática dos conhecimentos criminológicos no tratamento do criminoso. Enquanto a criminologia geral é mais teórica, a criminologia clínica é aplicada e individualizada. A criminologia clínica tem alguns objetivos. Os principais deles são análise individualizada do delinquente, compreensão da personalidade e das causas específicas que levaram ao crime, proposição de medidas de intervenção educativas e terapêuticas voltadas à ressocialização. A chave para a memorização do conceito de criminologia clínica é prevenir e tratar, foco na prevenção de crimes futuros por meio de tratamento especializado. Prevenção do delito. Prevenção do delito consiste no conjunto de ações que visam evitar a ocorrência do delito. Existe uma primeira classificação da prevenção do delito entre direta e indireta. A prevenção indireta consiste no conjunto de ações que visa atingir as causas do crime, atuando para moldar a personalidade e o ambiente em que o indivíduo está inserido, como, por exemplo, fomento à cultura, fomento ao esporte, políticas de emprego e programas sociais. Temos ainda a prevenção direta, que consiste em medidas voltadas para o crime em si, seja em formação ou depois de consumado. Exemplos de políticas públicas de prevenção direta consistem no investimento em polícia ostensiva e investimento em polícia judiciária, além de políticas públicas voltadas a evitar a impunidade depois que o crime é cometido. Existe outra classificação em relação à prevenção do delito, que divide a prevenção em primária, secundária e terciária. A prevenção primária é anterior ao delito e incide sobre toda a coletividade, sobre toda a sociedade. Políticas de fomento à educação, emprego, esportes e culturas são exemplos de políticas de prevenção do delito primária. Já a prevenção secundária incide na iminência, quando o crime está na iminência de ocorrer, e atua sobre grupos mais vulneráveis, mais suscetíveis de cometer um delito. São exemplos de políticas de prevenção secundária do delito a instalação de câmeras de monitoramento, a intensificação de ações policiais em áreas de risco, a atuação de organizações não governamentais dentro de comunidades mais afetadas, mais potencialmente afetadas pela desorganização social e, por isso, mais suscetíveis de praticar delitos. Por fim, temos a prevenção terciária, que atua depois que o crime é consumado. Ao contrário das duas primeiras, a prevenção terciária atua sobre o indivíduo, voltado à adoção de medidas para promover a sua ressocialização. Mídia e criminalidade, novas mídias e novas tecnologias. Esse é um tema que se encontra dentro da criminologia contemporânea e eu vou apresentar aqui para vocês as principais ideias a respeito desse tema. Tem como ponto central a constatação de que a mídia, especialmente a televisão, tem um papel fundamental na formação de estereótipos e na banalização da violência. Segundo alguns autores, a mídia molda a violência, ou seja, não reflete apenas a violência, mas como também acaba a amplificando. Também são abordadas as novas mídias, ou seja, além da TV, mídias como rádio, cinema, teatro e, mais recentemente, internet, também têm contribuído para influenciar o comportamento social e criminal. Neste contexto, a internet tem servido ainda como plataforma para a proliferação de práticas criminosas como o tráfico de drogas e a prostituição. Tendo sido expostas as principais ideias que dão suporte ao tema mídia e criminalidade, eu vou apresentar para vocês agora algumas opiniões pontuais de alguns autores
sobre esse tema. Para Sérgio Salomão Checaira, a violência na TV se transformou em um espetáculo global. Esse autor trata como os meios de comunicação acabam amplificando estereótipos e exagerando a violência para aumentar a indignação moral e a própria audiência dos programas televisivos. Já para Aderlan Crespo, há um foco excessivo da mídia em criminalidade, e isto influencia a percepção pública sobre a sensação de insegurança. Para este autor, a mídia faz a sociedade priorizar a segurança pública sobre questões essenciais como, por exemplo, educação e saúde. Já Nilo Batista faz uma crítica contra a mídia e afirma que a mídia tem um papel legitimador do sistema penal que seria injusto. Para Saulo de Carvalho, o discurso sensacionalista reforça a dicotomia entre o bem e o mal e apoia políticas criminais punitivas. Jo Kyung afirma que a mídia contribui para a exclusão social e o direcionamento de grupos marginalizados ao sistema penal. Para Zaffaroni, a mídia atua como agência do sistema penal, criando uma criminologia midiática. E por fim, eu trouxe o conceito de efeito copycat, apresentado pela professora Mariana Barreiras em sua obra de criminologia, que consiste na publicidade excessiva de crimes que podem gerar imitação, como, por exemplo, aqueles grandes massacres dentro das escolas nos Estados Unidos, entre eles o massacre de Columbine, e outros ataques similares em escolas que receberam uma ampla divulgação da mídia e acabaram sendo copiados. Como vocês podem observar, a maioria dos doutrinadores tem uma abordagem negativa em relação ao papel da mídia dentro do contexto da criminalidade. E aqui eu vou expor uma visão pessoal minha a respeito desse tema. E eu chamo vocês para a reflexão. Será mesmo que a mídia não tem nenhum fator positivo em relação à criminologia, ao estudo da criminalidade? Será que a mídia contribui realmente apenas para a amplificação da violência ou informa, não é, dados estatísticos reais sobre a criminalidade que realmente merecem uma atenção da sociedade e medidas e políticas públicas voltadas a tentar enfrentar esse problema? É só uma reflexão que eu chamo a atenção dos candidatos para, não é, tratar desse tema com muito cuidado, porque apesar dessa abordagem negativa, é bom a gente também refletir se não há nada de positivo dentro da mídia, né, em relação ao estudo da criminalidade. Criminalidade de massa. A criminalidade de massa refere-se aos delitos comuns que afetam diretamente indivíduos ou pequenos grupos dentro da sociedade. Como exemplo, temos os assaltos, as invasões de domicílio, estelionatos e roubos. A criminalidade de massa tem algumas características. Consistem geralmente em crimes de oportunidade cometidos em situações favoráveis, onde as oportunidades surgem para o infrator motivado. Há também um impacto imediato, ou seja, a criminalidade de massa afeta diretamente as vítimas, tanto no plano físico quanto no emocional. Há ainda um impacto social. A criminalidade de massa afeta profundamente a vida cotidiana e contribui para a sensação de insegurança dentro da sociedade. Criminalidade organizada. A criminalidade organizada envolve grupos estruturados que operam de forma sistemática para obter vantagens econômicas ou poder. Ela se caracteriza pela associação de várias pessoas, pela divisão de tarefas e pode ter alcance transnacional. O conceito jurídico de crime organizado está previsto na Lei Federal 12.850 de 2013. Tipos de criminalidade organizada. Inicialmente temos a criminalidade organizada do tipo mafiosa, que se caracteriza pelo uso da violência e da ameaça. A criminalidade mafiosa busca pelo poder e o controle sobre determinados territórios e sobre determinados temas. Temos ainda a criminalidade empresarial, que é geralmente uma operação anônima, tem foco em lucro econômico e envolve políticos, empresários e funcionários públicos. E por fim, uma nova modalidade de criminalidade organizada que tem origem nas favelas do Rio de Janeiro, se trata das milícias. Composta por integrantes e ex-integrantes das forças policiais, esses grupos, a pretexto de proteger a comunidade, monopolizam serviços como gás, transporte e internet. Se caracterizam ainda pelo uso da extrema violência.
Bullying. A origem do termo é derivado da palavra bully em inglês, que significa valentão, e é um termo cunhado na década de 70 por Dan Owens. O bullying consiste na prática reiterada de agressões físicas ou psicológicas contra uma ou mais vítimas, normalmente hipossuficientes e incapazes de se defender. O bullying se caracteriza pela constante humilhação e intimidação realizadas de modo combinado, praticado de forma repetitiva e com potencial para causar danos psicológicos permanentes. O bullying é comumente praticado, mas não só, no ambiente escolar, e nesse ambiente envolve agressões físicas, insultos, ameaça e isolamento social. Temos agora uma nova modalidade de bullying, o cyberbullying, que é o bullying cometido através da internet, usando as redes sociais, e-mails e blogs. Temos duas leis a respeito do tema no Brasil, inicialmente a Lei 13.185 de 2015, que instituiu um programa de combate ao bullying, e recentemente a Lei 14.811 de 2024, que criminalizou o bullying e o cyberbullying. Para o bullying foi prevista a pena de multa, enquanto que para o cyberbullying foi prevista uma pena de reclusão de 2 a 4 anos além da multa. Assédio moral. O assédio moral é o ataque sistemático ou humilhação de uma pessoa em ambientes de trabalho ou sociais, prejudicando a saúde mental e emocional da vítima. Como consequência, podem causar depressão, ansiedade e outras condições psicológicas graves. O assédio moral também é chamado por alguns autores de terrorismo psicológico ou manipulação perversa. Se caracteriza por uma série de atos de perseguições e abusos contínuos por meio de gestos, palavras ou ações, com possibilidade, como já foi dito, de causar danos psíquicos ou físicos. O assédio moral é um comportamento sistemático e abusivo que pode ocorrer em diversos ambientes, especialmente no ambiente de trabalho. Quando o assédio moral ocorre dentro das relações trabalhistas, ele é chamado de mobbing e consiste numa perseguição contínua praticada por superiores hierárquicos e por colegas de trabalho contra a vítima. E por fim temos o stalking. O stalking deriva do termo em inglês stalk, que significa perseguir incessantemente, relacionado à prática de caça. Esse termo está relacionado inicialmente à prática de caça. O stalking consiste numa forma de violência onde o agressor invade a vida privada da vítima repetidamente, restringindo sua liberdade ou atacando a sua privacidade ou reputação. O stalking pode ser praticado por diversas motivações, que variam desde a violência doméstica, como sentimentos como inveja, vingança, ódio ou mesmo a pretexto de brincadeira. Com o surgimento das novas tecnologias, o stalking também pode ser praticado por meio da internet ou através das redes sociais, e-mails e blogs. Neste caso, recebe o nome de cyberstalking. A Lei 14.132 de 2021 inseriu o crime de perseguição no Código Penal brasileiro. Portanto, atualmente, o ato de perseguir alguém incessantemente pode ser tipificado como um crime. Portanto, agora o stalking é tipificado como um crime e essa conduta está sujeita às penalidades previstas na lei penal. Sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal consiste no conjunto de instituições que aplicam a lei, investigam crimes, acusam e executam as penas. É composto principalmente pela polícia, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, e tem como funções garantir a segurança, a ordem social e a justiça. Costuma-se mencionar os principais desafios contemporâneos do sistema de justiça criminal. Entre eles, a morosidade, ou seja, a lentidão dos processos compromete a sua eficácia, seja da investigação, seja do processo penal. E também a desigualdade, que afeta o acesso à justiça, principalmente de populações mais vulneráveis. E, por fim, a corrupção e a impunidade, que reduzem a confiança da população no sistema. Segurança pública. A segurança pública pode ser definida como um conjunto de ações do Estado voltadas a proteger direitos fundamentais, manter a ordem e garantir a paz social. Os aspectos legais da segurança pública estão regidos pelo artigo 144 da Constituição Federal, que dispõe que são órgãos da segurança pública a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia
Ferroviária Federal, a Polícia Militar e os Bombeiros Militares, a Polícia Civil, as Polícias Penais Federal e estaduais. Entre as funções da segurança pública está a prevenção de crimes, a promoção da defesa civil e a proteção ao meio ambiente. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal são consideradas agências formais, instâncias formais de controle da criminalidade. Criminologia e o papel da Polícia Judiciária. Bem, a criminologia, como já vimos, estuda o comportamento criminoso, suas causas e consequências, além de fornecer estratégias investigativas. A concepção enciclopédica da criminologia, representada pela escola austríaca, a criminologia é integrada por todas as disciplinas que estudam a realidade criminal, incluindo os aspectos processuais, preventivos e repressivos. Dentro deste contexto, a criminalística é uma disciplina que integra a criminologia e pode ser definida como um conjunto de teorias voltadas ao esclarecimento dos casos criminais. Subdivisões da criminalística. A criminalística pode ser subdividida em tática criminal e técnica criminal. A tática criminal foca no modus operandi e na identificação do autor do crime, enquanto a técnica criminal analisa métodos científicos para provas e demonstração de hipóteses. Técnicas e testes criminológicos na Polícia Judiciária. Aqui eu trouxe para vocês algumas técnicas e testes que são citados pela doutrina, não é? Que podem ser aplicados pela Polícia Judiciária na sua tarefa de esclarecimento dos fatos, da autoria de fatos criminosos. Também temos a técnica de perfilamento criminal, ou criminal profiling. Essa técnica tem como objetivo estabelecer o perfil de um tipo ou grupo de delitos, utilizando biologia, psicologia e outras ciências. Essa técnica pode ser utilizada, por exemplo, com a recognição visuográfica do local do crime, para estabelecer, a partir do local do crime, características do perfil do autor do delito. Existem ainda os testes de personalidade, projetivos e prospectivos. Os testes projetivos são baseados em estímulos visuais, ou seja, imagens e quadros que podem provocar respostas determinadas sobre a pessoa examinada. Já os testes prospectivos avaliam intenções futuras, o estilo de vida e a moralidade da pessoa examinada. Temos ainda os testes de inteligência, o QI, que mede o nível de inteligência e traços de personalidade da pessoa examinada. Criminologia e o papel da Polícia Judiciária. Para a criminologia tradicional, a criminologia auxilia a Polícia Judiciária a entender padrões criminais, fatores de risco e a desenvolver estratégias de investigação eficazes. Já a criminologia crítica aborda de outra forma o papel da Polícia Judiciária. Ela critica o papel da polícia como um todo e questiona sua legitimidade e ação. Aquela questão da criminologia crítica que acredita que a polícia seria um longa-manos daqueles detentores do poder, daqueles grupos dominantes, opressivos, sobre grupos oprimidos. Então a polícia seria só uma ferramenta desse grupo para oprimir e manter no controle esse grupo de pessoas, de pessoas dominadas. Dentro do contexto de criminologia crítica, temos o conceito de direito penal subterrâneo de Eugênio Raul Zaffaroni. Zaffaroni afirma que o direito penal subterrâneo consiste em ações ilegais praticadas pelas agências estatais, como, por exemplo, prisões arbitrárias, execuções extrajudiciais. Zaffaroni também apresenta o conceito de policização, que consistiria no processo de deterioração da identidade de pessoas de setores mais vulneráveis ou marginalizados, que se submeteriam ao sistema penal militarizado. Quando Zaffaroni se refere à policização, ele está falando do recrutamento de pessoas naquelas comunidades de risco, ou comunidades carentes, que têm a sua identidade original substituída por uma identidade artificial, funcional ao exercício do poder da agência oficial, no caso das agências militares, da polícia militar, por exemplo. Criminologia da intervenção policial consiste no estudo do papel da polícia na prevenção e na repressão do crime. Analisa as táticas e estratégias utilizadas pela polícia na sua atuação cotidiana, como o uso da força, as abordagens preventivas e as investigações criminais. Examina ainda a eficácia das intervenções policiais na redução da criminalidade. Há uma preocupação ainda com a proteção dos direitos humanos.
Por isso, a criminologia da intervenção policial foca na necessidade de observância dos princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade dentro da atuação da polícia. Por fim, temos o conceito de policiamento comunitário, que consiste em uma estratégia voltada a integrar a polícia à comunidade na tarefa de prevenção do crime. O policiamento comunitário visa melhorar a percepção pública da atuação policial dentro de determinadas comunidades. Discursos punitivos. Os discursos punitivos são modelos ou teorias que buscam soluções para reduzir a criminalidade utilizando abordagens punitivas. Inicialmente temos a política de tolerância zero, que tem origem, é derivado da teoria das janelas quebradas de 1980 e que defende o combate rigoroso a pequenas infrações penais. Além da teoria das janelas quebradas, uma obra publicada por Charles Murray, Losing Ground, também costuma ser citada como um modelo, uma fonte de inspiração das políticas de tolerância zero. Para esse autor, as políticas assistencialistas realizadas na década de 50, 60 dentro dos Estados Unidos não auxiliaram a reduzir a criminalidade, pelo contrário, auxiliaram a fomentar ainda mais a criminalidade em razão do enfraquecimento das agências de controle informal, como por exemplo, estrutura familiar, busca por emprego. Para esse autor, políticas assistencialistas associadas a políticas criminais laxistas, ou seja, frouxas, levam ao aumento da criminalidade. A política de tolerância zero foi implementada em Nova York em 1994, sob a gestão do prefeito Rudolph Giuliani. Ela apresentou efetiva redução dos índices de criminalidade. No entanto, essa redução foi realizada ao custo de um número massivo de prisões. Por isso mesmo, ela é bastante criticada, especialmente por autores da criminologia crítica. Shekhar, por exemplo, houve brutalidade policial e políticas penais baseadas no perfilamento racial dentro dessa política da tolerância zero. Temos ainda outro discurso punitivo, o direito penal do inimigo. Tem origem no doutrinador alemão, Gunther Jacobs. Para Jacobs, existem duas espécies de direitos. Um para cidadãos com plenos direitos e outro para inimigos, onde há uma redução das garantias. Esse modelo também é fortemente criticado. Shekhar, por exemplo, afirma que há uma ampliação do poder punitivo do Estado e a erosão de garantias processuais tradicionais. Por fim, temos a política criminal atuarial. A política criminal atuarial é conceituada como a aplicação de métodos atuariais, ou seja, de estatística e probabilidade, para identificar e classificar delinquentes por periculosidade. Tem como objetivo classificar esses indivíduos e aplicar medidas severas com base no risco e potencial de reincidência. A política criminal atuarial é criticada por diversos autores, entre eles Shekhar, que afirma que essa política acaba promovendo encarceramento seletivo de grupos marginalizados. Para finalizar os nossos estudos, temos então os movimentos ideológicos do abolicionismo penal e do direito penal mínimo. O abolicionismo penal consiste em um movimento derivado das teorias críticas, como por exemplo a teoria do etiquetamento social, que defende o fim do direito penal tal como o conhecemos. O conceito central do abolicionismo penal é: não há crime, mas sim situações-problema que precisam ser resolvidas por outros meios alternativos à punição ao direito penal. O abolicionismo penal critica o sistema penal por acreditar que ele perpetua desigualdades. E aqui voltamos mais uma vez àquela questão da criminologia crítica. Portanto, os abolicionistas propõem a substituição do sistema penal por mecanismos alternativos de resolução de conflitos, como a mediação e a reparação. Como principais representantes do abolicionismo penal podem ser citados Bianchi, Luke Hussmann, Thomas Mathiesen e Neil Christie. Por fim, temos o direito penal mínimo, que consiste em um movimento que defende a intervenção mínima do direito penal, focando na aplicação de princípios como o da fragmentariedade e o da subsidiariedade. Um dos expoentes do direito penal mínimo é Luigi Ferraioli. Ele é o principal expoente também do garantismo penal e defende que o Estado deve limitar ao máximo o direito penal, garantindo a máxima quantidade de direitos e garantias ao acusado. O objetivo seria minimizar a aplicação do poder punitivo do Estado. Já para Zaffaroni, o direito penal mínimo seria uma fase de transição entre o direito penal máximo
e o abolicionismo penal. Pessoal, e aqui eu gostaria de fazer uma breve pausa para fazer algumas considerações. Inicialmente, é preciso ter atenção com algumas teorias, especialmente aquelas teorias críticas da criminologia crítica, que tratam as instituições policiais como ferramentas de controle social ilegítimos, que seriam instrumentos para perpetuar, não é, um estado de desigualdade, para perpetuar privilégios, enfim, que as agências oficiais de controle, nas quais se incluem a Polícia Civil, seria um longa-manos dessa casta política utilizada para oprimir, não é, povos marginalizados. Vocês vão ver, quando forem delegados de polícia, e vocês vão ser delegados, que a principal vítima da criminalidade são exatamente as pessoas mais vulneráveis. Então, recebam esses ensinamentos da criminologia crítica com muito cuidado, com muita cautela. Existe um livro no mercado editorial brasileiro que trata a criminologia de uma forma mais objetiva. O doutrinador espanhol Alfonso Serrano Mailo, junto com Luiz Regis Prado, tem uma obra sobre criminologia que se trata de uma análise objetiva e empírica a respeito do tema, ou seja, não está permeada, não é, de reflexões ideológicas e muitas vezes especulativas a respeito do tema. E quem se interessar, não é, por aprofundar o estudo da criminologia, eu indico realmente essa obra. Ela não é voltada para concurso público, é só para quem tiver interesse em se aprofundar sobre o estudo. E é interessante que o autor fala, na introdução da obra, ele dá um seguinte conselho: recomendamos que na criminologia se mantenha uma atitude crítica em face do que se lê e também diante das próprias pesquisas. Atitudes que, claro, deve começar com a presente obra. Por isso, que o leitor sensato deve duvidar do que lhe é apresentado, sejam ideias teóricas, sejam enfoques metodológicos, sejam dados empíricos, não os aceitando acriticamente. Então, levando em considerações esses conselhos desse grande criminólogo espanhol, ele é doutor em criminologia, professor da UNED, na Espanha, eu recomendo que vocês, recebam de uma forma crítica o conteúdo apresentado pelas obras de criminologia do mercado editorial brasileiro. Muitas vezes há sim uma influência especulativa e ideológica na análise de algumas teorias, por exemplo, a forma como se analisa, por exemplo, a escola clássica e o livre-arbítrio, a forma como se analisa a teoria das janelas quebradas, a política de tolerância zero, que teve efeito efetivo na redução do crime. No entanto, os criminólogos críticos costumam mencionar, somente as desvantagens ou os prejuízos dessa política, Também os estudos sobre a prevenção da pena privativa de liberdade, na prevenção geral e da prevenção especial da pena privativa de liberdade, também é um tema que vocês precisam receber de forma crítica, pelo menos pelo conteúdo das obras de criminologia do mercado nacional, porque existem outros estudos científicos que discordam de um ponto de vista majoritário que prevalece no Brasil. E lembrando que no Brasil, segundo o próprio Alfonso Serrano Mailo, o Antônio Garcia Pablo de Molina, o Brasil ele é permeado, ele é influenciado enormemente pela criminologia crítica, capitaneada por Eugênio Raul Zaffaroni, e por isso uma grande parte das obras de criminologia do mercado editorial brasileiro tem um enfoque crítico, ainda que não diga isso expressamente. E vou deixar aqui uma mensagem que me serviu muito na minha carreira, e uma mensagem de Bernardinho. Ele tem alguns vídeos no YouTube sobre motivação e eu até recomendo. E Bernardinho fala que a disciplina é a ponte entre as metas e as realizações. Pessoal, e um último recado. Eu elaborei um resumo voltado especificamente para a disciplina de criminologia, ou seja, para o conteúdo programático de criminologia que será cobrado para a prova do concurso de delegado de polícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Esse resumo contém 60 páginas em PDF e eu acredito que ele tem enorme potencial de auxiliar vocês a entender, a revisar o tema e a enfrentar as questões que eventualmente sejam cobradas na prova.
Além desse resumo, que de 60 páginas, eu também elaborei um resumo por palavra-chave, voltada. Esse resumo é voltado para uma revisão véspera de prova, para aqueles que querem apenas rememorar os principais conceitos, ou para aqueles que eventualmente não tiveram tempo de se dedicar devidamente à matéria de criminologia, em razão da necessidade de dar prioridade a outras disciplinas. Então eu vou dar as instruções aqui na legenda desse vídeo, e como vocês vão adquirir, é gratuito, vocês só vão adquirir, seguir as instruções que eu vou colocar na legenda desse vídeo para adquirir esse material que é gratuito, tá bom? Forte abraço a todos.